9h15 aqui. Estou iniciando a gravação, começou agora a gravação. Hoje, então, conforme combinado, eu ia deixar essa aula para a gente poder tirar dúvidas, né? Exercícios que vocês tentaram e não conseguiram. Porque hoje é a data limite para vocês responderem a prova e a gente finalizar o primeiro bimestre. Então, eu estou à disposição, tá? Se alguém tiver algum exercício específico, alguma coisa, vocês podem me falar. Eu ponho ele aqui na tela e a gente vai resolvendo. Ou algo da explicação que não tem ficado direitinho. Agora o comando é com vocês. (221), né? Exercício 11. Então, só um minutinho. Tem certeza que é a 11? Ou será que eu estou na página errada? 221. Ao 11 determina uma equação polinomial do terceiro grau com conjunto de solução 3 e 5, onde 3 é multiplicidade 2. É esta? Ah, desculpa, eu tava entendendo que era PG, era algum exercício sobre PG, tinha progressão geométrica. Ok. Então, eu vou printar e vou pôr na tela. Desculpa, eu que entendi a pergunta errada. Eu vou fazer, mas você vai ver que ele é bem simplesinho. Você tem uma quantidade grande de soluções, aí você escolhe qual apresentar, né? Esse seria tipo um exercício aberto, né? Mas vou partilhar a tela aqui. Tá ótimo. Você vai ver que é bem simplesinha a pergunta. Já estão vendo o quadro preto aqui? Aham, sim. Olha só. Então, determine uma equação, ok? Então, não tem uma resposta única, mas ele quer uma equação polinomial do terceiro grau, onde o conjunto de solução seja 3 e 5 e que 3 tenha multiplicidade 2. Então, o que ele quer é que você monte, então, alguém, assim, ele quer que você monte algo assim, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, onde as soluções sejam 3 e 5 e 3 tem a multiplicidade 2. Pelo que a gente aprendeu, então, se 3 uma raiz dessa nossa equação, ele é um fator, certo? Como ele está dizendo que tem multiplicidade 2, esse fator vai aparecer duas vezes. A mesma coisa para o 5, ok? Então, essa é uma resposta, ok? Aí, é claro, aqui o livro da resposta já tendo feito a multiplicação. Mas aí, por que eu falei que tem um monte de respostas? Porque, na verdade, você poderia pensar aqui eu pensei assim, pus o 1, né? Mas, sei lá, poderia ser o 2 aqui na frente, o 3, o menos 1, ok? Aí você nem colocar menos 1, você colocar o menos. Menos 2. Então, qualquer um desses servem de resposta. Agora, para a gente achar a equação para o nosso problema, é só desenvolver. Como é que você desenvolve x menos 3 ao quadrado? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vezes x menos 5, isso igual a zero. Aí, x ao quadrado vezes x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 5, então menos 5x ao quadrado. Menos 6x vezes x, então menos 6x ao quadrado. Menos vezes menos é mais, então mais 30x. 9 vezes x, 9x.
E 9 vezes menos 5, menos 45. Isto igual a zero. Então, x ao cubo, menos 11x ao quadrado, mais 39x, menos 45. Então, esta é uma das respostas possíveis. As outras seriam colocar qualquer número na frente multiplicando, certo? Sei lá, fosse um 2, um 3, etc. Mas como ele pede uma só, já está feito, resolvido o problema, ok? Lembrando que se é de multiplicidade 2, esse fator, né, x menos 3, aparece duas vezes na decomposição. Então, ele vezes ele é o quadrado. O outro fator é o x menos 5, né? Grau 2, grau 1, a soma da grau 3, que é que o exercício pedia. E simplesmente isso, o exercício. Entendido aí, ó? Olha só. Tá? Até aqui, né? Feito esse? Agora você entendeu a pergunta, Tainá? Entendi. Então, toda vez que for falar multiplicidade, eu tenho que elevar o fator a esse valor de multiplicidade, né? Então, o que é digamos, o que significa uma raiz ter multiplicidade 3? É que ela é raiz 3 vezes desse problema. Então, significa que o fator x menos essa raiz tem que aparecer 3 vezes na decomposição. Então, por exemplo, assim, se eu falo para você, monte um polinômio, porque polinômio seria escrever assim, p de x igual, certo? Aí ele falou assim, determine uma equação. Então, é a equação igual a zero, né? Essa expressão polinomial igual a zero. Só muda isso. Mas se eu falar assim, monte um polinômio, p de x, sabendo que, sei lá, 3 tem multiplicidade 2, 5 tem multiplicidade 3, menos 1 tem multiplicidade 4, e, sei lá, digamos, o primeiro termo, o coeficiente líder seja, sei lá, 5, ok? Coeficiente líder 5. E aí, então, monte um polinômio de grau 5, 9, de grau 9, ok? Como é que você ia fazer isso? Então, olha, o que ele falou para você, esse polinômio vai ter grau 5 e o primeiro coeficiente, esse número que vai vir multiplicando todo mundo, é o 5. Pelo que a gente aprendeu do teorema fundamental da álgebra, a gente pode decompor x menos uma raiz, x menos outra raiz, etc. Aqui, como tem grau 9, então aparece 9 raízes, certo? Só que algumas dessas se repetem. Quando ele diz que 3 tem multiplicidade 2, então ele está dizendo que, por exemplo, vamos pensar que essas duas primeiras são 3, né? Okay? Então ele está dizendo que você vai decompor. Ixi, travou aqui, peraí, só um minutinho. Você vai decompor como sendo 5 vezes, então, x menos 3 ao quadrado, dois fatores, né, x menos 3. Depois está falando que aparece três fatores que são x menos 5. Então, aparece assim, x menos 5, x menos 5 e x menos 5. Só que é feio escrever, né, x menos 5, x menos 5, etc. Então, é melhor você fazer x menos 5 ao cubo, né? Ok? E aí, ele diz que menos 1 tem multiplicidade 4. Então, aparece assim, x menos 1. 4 vezes, certo? Aí, em vez de deixar x menos 1, que é feio, você vai lá e escreve x mais 1. Pronto, esse é o polinômio. Se ele perguntasse a equação, você põe isso igual a zero. É claro, eu não vou desenvolver, senão fica muito grande, sem sentido, é só para explicar, né? Mas a ideia é sair daqui. Se ele te perguntasse qual é o polinômio, você conseguiria achar, ia dar um pouquinho de trabalho, mas você ia fazer quem? X menos 3 vezes x menos 3, que esse x menos 3 ao quadrado, multiplica todo mundo, você ia achar a resposta. Entendido agora? Aham, muito obrigada. De nada. Perguntas? Não é possível que vocês não tenham mais perguntas. Acredito mais que não estudou, então.
Então, se eu sortear um aluno e pedir uma questão para fazer, vai fazer agora. Então, Maria, aí faz o seguinte, é porque assim, hoje ainda tem gente para poder, tem o prazo, né? As pessoas ainda podem responder a prova hoje. Então, assim, eu não posso, por exemplo, se você me mandar no Moodle, aí eu espero fechar o período de prova e te respondo, tá? Você entende o motivo disso? Porque senão, inclusive, algum aluno pode estar fazendo a prova agora e eu estar respondendo questões da prova, tá? É só por isso, tá bom? Mas se tiver alguma parecida no livro, e aí, assim, ficou à disposição, tá bom? É só assim, é da prova porque, como é sorteado, provavelmente outros alunos podem ter essa questão, ou o que ficaria mais injusto, alguém que ainda vai fazer a prova hoje tem essa questão sorteada pelo Moodle, aí, assim, não fica justo até com quem já fez, né? São sempre, é sempre bem parecido mesmo, né? Esse é um padrãozinho nosso. Mais nenhuma questão? Como é que está sendo o desempenho na prova? Quem já fez e acha que foi bem, acha que foi mais ou menos? Vou abrir aqui o Moodle para ver quem que não fez ainda. Já fizeram os dois questionários? É, olha, só 19 alunos da turma até agora realizaram a prova, né? Realmente tem muitas notas 10 aqui. Eu abri um só deles, né? Não abri os dois. Mas tem muitas notas 10, tem bastante 6, bastante 8. De modo geral, tô de parabéns, né? Tá bom. Manda para mim, Maria. Pode ser no Moodle. Qual outra prova? Vai fechar hoje, 23h59, e amanhã já fica disponível a nota. Qual do gabarito que estava errado? O do primeiro bimestre? É esse que você está falando, Raíssa? Não, essas que estavam erradas eu corrigi. Eu alterei a nota de vocês, não? Não alterei a sua, não? Tenho quase certeza. Eu não lembro qual é a questão, mas foi o seguinte, é porque quando você usa o Moodle, você tem a opção de clonar uma questão. Então, assim, você pega uma questão e clona. Aí, por exemplo, eu vou lá e troco um sinal. Aí eu esqueci de trocar a resposta no gabarito, entendeu? E aí acabou, acho que nem tendo resposta, ou tendo a resposta errada, um trem assim. Mas aí eu fui lá e quem, porque tinha resposta no gabarito, certo? Só que o exercício estava falando que o gabarito que eu tinha apresentado para vocês estava falando que era outro item, não aquele, né? Quem marcou a resposta certa, eu corrigi e dei os 2 pontos da questão. Eu aproveitei, eu olhei das 3 turmas, um por um, para ver se tinha errado alguma outra questão e corrigi. Agora, quem marcou o gabarito errado mesmo, né? Aí não tinha como corrigir, né? Foi só uma correção de gabarito. Quem não fez a prova ainda? Então, lembrando Eu também mais não uma. fiz, professor, só não tô conseguindo acessar o chat para falar isso. Quem não fez? Perdão? Quem que não fez? Que eu não entendi? Eu, Felipe. Ah, tá. Desculpa, porque eu não entendi. Eu só entendi assim, não fez. O começo eu não tinha ouvido. Tá bom, Felipe, mas você vai fazer hoje, né? Encerra
23,59, tá? Você, não, você que Sim. não fez, você não tem nenhuma dúvida, nada de teoria ou de questão que a gente viu ao longo desse bimestre? O Kaique falou que não fez, o Fábio também, vocês não têm? No geral, não, mas eu acho que eu ainda não estou me sentindo preparado. Não está se sentindo preparado porque Eu acho que eu fiz poucas questões ainda. então, não quer aproveitar esse momento e um ou outra, porque assim, te ajuda até o tempo. Eu também pensaria igual a Raíssa, se não der tempo, Fábio, aí você dá azar, né? Porque o prazo foi dado, né? Mas aí você fica a seu critério, né? Sei lá, vai, está em Lusiana, né? Vai que chove e acaba a luz. Pode acabar a luz, isso acontece. É verdade. Por Pode cair a rede da enquanto, internet, é, ficar sem internet 5 dias aí. Pois não, Felipe. mas até agora tá tranquilo. Pode proceder com a explicação que se tiver qualquer coisa que eu não entender agora, eu pergunto. Tá bom, não, é porque assim, como eu falei para vocês, hoje eu não tinha, eu deixei essa aula destinada para tirar dúvida, porque a gente fez assim, em geral nós teríamos 7 encontros e esse bimestre a gente teve 8, né? Então esse oitavo me deu uma aula de brinde para completar o conteúdo na aula passada e usar esta só para poder tirar dúvida, para vocês saírem melhor na prova. Por exemplo, o terceiro ano de Química, eu não tive essa oportunidade que eu estou tendo hoje, né? Porque lá foi aula contadinha, igual a de vocês, né? Então, eu programei as 7 aulas e só pude fazer 7 aulas lá, né? Que com vocês a gente teve uma aula a mais. Qual o livro, Laiane? Você vai querer fazer matemática ainda? Ixi, que pena. Eu vou falhar um ano sem um aluno para matemática. Olha, deixa eles aí. Quando você tiver aqui no IFG por algum motivo, eu já te ajudo, Tainá. Quando você tiver aqui no IFG por qualquer motivo, você leva ele. Seja, nem que seja para pegar a colação de grau, alguma coisa, você vai ter que ir lá, né? Uma hora vai acabar indo lá. Aí você leva eles, pode ser? Se você não está usando. Eu nem lembrava que estava com um livro meu. Que livro que você está? Tá com o Bentão, Laine. Qual de PG? De PA, perdão? 224, exercício 19. Tá bom.
Oi? Opa. Acho que estou de volta. Estão me ouvindo aí? Aham, te ouvindo e vendo. Desculpa, travou, mas voltou. Mas acho que foi só, piscou e voltou, né? Tá bom, 224, exercício 19, certo? Eu vou apresentar de novo a tela que caiu. Então, bora lá. Qual o valor de K na equação algébrica? X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 6x mais K para que as raízes da equação estejam em PA, ok? Então, de novo, esse aqui é aquela história de soma e produto, tá bom? E aí, o seguinte, ele está dizendo que você tem, então, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 6x mais k igual a zero. E aí, esta equação do terceiro grau, ela possui três raízes. Digamos assim, x1, x2 e x3. Ok? Então, tem três raízes. Se essas raízes estão em PA, então lembrar o que significa x1, x2 e x3 estarem em PA. Significa que existe um número que a gente chama a razão, que a gente adiciona esse número, aí pode ser positivo ou negativo, não importa, de modo o termo seguinte da progressão ser o anterior mais essa razão, certo? Então, por exemplo, x2, ele é x1 mais a razão. x3 é x2 mais a razão. Mas isso é a mesma coisa que dizer x1 mais duas vezes a razão, ok? E aí, o que eu falei para vocês é quando esses exercícios tratam de PA, por exemplo, ou PG, a ideia é pegar o termo central e escrever os demais em função dele e da razão. Então, em vez de dizer que x2 e x1 mais a razão, a gente pode dizer que x1 é x2 menos a razão, não é verdade? Se a gente tira a razão, volta no x1, né? Então, eu vou escrever x1 como sendo x2 menos a razão. O x2 fica lá paradinho. E o x3 é quem? x2 mais a razão, ok? Agora, a gente precisa recordar as relações de Girard, soma e produto, ok? Então, vamos pôr essa observação aqui, lembrar. Se você tem uma equação desse tipo, assim, ax ao quadrado, não, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, a gente aprendeu relações que envolvam soma e produtos das raízes, certo? x1, x2, x3 são as raízes que a gente chamou aqui. Nós aprendemos que a soma das três raízes, ela vale menos o valor de b sobre a. Duas a duas, elas se comportam da seguinte maneira, quando você multiplica e soma, certo? x1, x2, x1, x3 mais x2, x3, vale o valor de c sobre a. E o produto x1, x2, x3 vale d sobre a. Ok? Então, pronto. A gente sabe essas relações. Se a gente usar o do produto, não é interessante, porque vai aparecer, por exemplo, mesmo que a gente troque x1, x2 e x3 por essas relações com R, aparece x2 menos R, x2, x2 mais R. Então, aparece duas variáveis. Mas, por exemplo, se a gente a soma delas, o que acontece quando eu somar essas três? Menos R com mais R, a soma dá zero. Então, a gente vai achar uma das raízes de cara. Tá certo? Então, o que a gente vai usar para a primeira dessas relações, eu vou até escrever, x1 mais x2 mais x3 vale menos o valor de b, que é menos 3, então fica menos 3, sobre o valor de a, que é 1. Ou seja, essa soma dá 3. Agora, então, no lugar de x1, a gente põe x2 menos a razão, mais x2 que está fixo, mais x3, que é x2 mais a razão. A gente escreveu todo mundo em termos de uma das raízes e a razão, certo? Tudo isso tem que dar 3. Menos a razão mais a razão, zerou.
Então, 3x2, né? x2 mais x2 mais x2 é 3x2, vale 3. Quanto é o x2, então? Uma das raízes? É 1. Uma das raízes é 1, certo? Aí você fala assim, mas professor, a gente quer descobrir o k, certo? Bom, mas com isso a gente consegue achar o k, e você nem precisa se preocupar com as outras raízes. Você pode achar o k de pelo menos duas maneiras aqui rápidas, sem criar confusão. A primeira delas é o seguinte. Então, vou até escrever. x2 é uma raiz, ok? x2 é uma raiz. x2, né, o caso número 1 é uma raiz. Significa, então, que se eu chamar de p de x... Vou voltar só um pouquinho aqui. Se eu chamar de p de x, toda essa expressão, a gente sabe que p de 1 é 0, certo? Então, assim, ó, p de x é quem? X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 6x mais k. E aí, então a gente sabe que se você trocar o x por 1, isso dá 0, porque ele é uma raiz. Trocando o x por 1, a gente fica com o seguinte. 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais k. Isso é 0. Daqui é simples achar o k, né? Porque 1 menos 3, então menos 2, certo? Menos 6, então menos 8. Menos 8 mais k é 0. Quanto é o k? K é 8. Pronto. Okay? Então, o exercício parava aqui. Você nem precisa saber mais nada, né? Ele queria só saber o k, certo? A título de curiosidade, qual era a equação que a gente estava mexendo, então? A equação era x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 6x, mais 8 igual a 0, ok? Então, só para conferir aqui, ó, o k era 8, né? Será que a gente poderia descobrir as outras raízes desse nosso problema? Então, a pergunta é, será que a gente consegue achar as demais raízes, né? Como que a gente poderia achar as outras raízes? Então, a gente sabe que 1 é uma raiz desse, certo? A gente já chamou de p de x. Então, o que a gente sabe é que p de x é divisível por x menos 1. Como é que a gente pode dividir? A gente pode dividir, por exemplo, usando o Briot-Ruffini, que facilita bem a vida, né? Então, o fator é 1. Qual é o nosso polinômio? Então, é 1x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 6x, termo independente, mais 8. Como que você divide? Então, baixa o primeiro, multiplica e soma, né? Então, multiplicou e somou. 1 vezes 1, 1, menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 6, menos 8. Menos 8 vezes 1 é menos 8. Somado com 8, zerou. O resto tem que ser zero, né? Por quê? Porque é divisível, né? Aqui aparecem os coeficientes do quociente, né? Como a gente pegou um de grau 3 e dividiu por um de grau 1, aqui no meio tem que ter grau 2. 1x ao quadrado, menos 2x, menos 8. Então, eu vou até apagar aqui, para aproveitar o espaço. Então, resolver esta equação era a mesma coisa. Então, essa equação era, na verdade, esse produto, x menos 1 vezes 1x ao quadrado, menos 2x, menos 8. Você queria resolver isso igual a zero, ok? E aí, como é que você resolve um produto dando zero? Olha, se esse produto dá zero, então, pelo menos uma dessas parcelas dá zero. Ou x menos 1 é zero, e a gente sabia que uma das raízes deveria ser o número 1, certo? Ou x ao quadrado menos 2x menos 8 é zero. E aí, então, como é que você resolve essa? Essa é uma equação do segundo grau, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, é 4 mais 4 vezes 8, 32, né? Menos vezes menos, né? Positivo. Então, delta dá 36. A raiz é exata. Quem são as raízes? Menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 36 sobre 2. Então, as raízes são quem? 2. A raiz de 36 é 6 sobre 2. Sei lá, x', x duas linhas.
2 mais 6, 8. Por 2, 4. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 por 2 dá menos 2, certo? É isso? Então, lembra que a gente tinha chamado de x2, né? Isso. 8 por 2, 4. Menos 4 por 2, menos 2, ok? Então, um é x1 e o outro é x3, tá bom? Mas assim, quais são as soluções do nosso problema? Então, é menos 2, 1 e 4, ok? O que muda, dependendo, é se a razão da PA é positiva ou negativa, certo? Então, assim, mas o exercício não deu essa informação para a gente poder deduzir, né? Mas qual seria a nossa PA? Ou a nossa PA é o número menos 2, 1 e 4, aí a razão é quanto? A razão é 3, certo? Né? Por quê? Menos 2 mais 1 é 3. Oh, perdão, menos 2 mais 3 é 1, 1 mais 3 é 4, certo? Lembra que o 1 era a nossa raiz do meio lá, né? Ok? Ou, então, por exemplo, esse seria x1 e x3. Ou x1 e x3, aí ia ficar assim, 4, 1 e menos 2, certo? Aí, no caso, a razão ia ser quanto? Menos 3. Se esse exercício quisesse saber de você qual era a razão da PA, ele ia te falar, né? Determine a PA sabendo que a razão é positiva. Aí você ia achar que o primeiro termo era menos 2 e a razão 3. Ou determine a PA sabendo que a razão é negativa. Então você ia achar que o primeiro termo é 4 e a razão menos 3, tá bom? Mas isso é só assim, complementando o exercício, né? A solução do nosso problema não muda. Menos 2, 1 e 4, né? Eu coloquei em ordem crescente. E o exercício nem queria saber tudo isso. Podia ter parado aqui atrás no K, né? Não teria muito mistério mais, né? Entendeu esse exercício? Aham, obrigada. De nada. Na verdade, não é grandinha, né? Grandinha porque eu continuei a solução, né? Bastava ter parado na parte do K ali, né? O resto é coisa adicional que eu fiz, né? É, mas bom que a gente dá uma treinada já, se tiver uma questão maiorzinha assim. Não, isso é bom porque, assim, ele pode, né, dar uma questão dessa, sabendo que está em PA, determina as raízes, né? O procedimento seria análogo. Você achou a primeira raiz e as outras você acha de que maneira? Igual a gente fez. Depois que achou a primeira raiz na equação do terceiro grau, acabou. Vai virar uma do segundo para resolver, né? Aí só precisa lembrar delta e etc. Né? Mas é interessante, né? Seis de 220. Não foge do conteúdo, não. Só um pouquinho que eu vou lá. Deixa eu só printar a questão e já coloco aqui, tá bom? Então, página 220, questão 6, tá? Eu não vou apagar esse de azul aqui agora, não fica muito rabiscado, tá? Mas aí tá a resposta. E o livro dá a dica para os professores. Dado o polinômio, f igual. O que significa essas barras assim do lado? Ele está falando do determinante de uma matriz de ordem 3, tá bom? Então, é o determinante da matriz. Aí eu vou ler por linha. X mais 1, menos 2, x menos 1, x 0 e 1. Pede-se, letra A, as raízes, né, do polinômio, e B, o quociente e o resto da divisão de f por x ao quadrado menos 1, tá bom? Letra A. Então, antes de fazer a letra A, a gente precisa achar quem é o nosso polinômio, né? Ele falou, ó, o polinômio f de x, ele é esse determinante feio aqui, ó. Então, é x mais 1 e x menos 2 e 0. X menos 1 e 1. Como que eu faço para calcular um determinante de matriz de ordem 3? Porque são 3 linhas e 3 colunas, certo? Bom,
eu nem sei o nome dessa regra aqui, se é essa que eu estou passando para vocês, mas é o seguinte, a gente repete as duas primeiras colunas. X, x mais 1 e x. X menos 2 e 0. Vocês lembram disso ano passado? Matriz de ordem 3. Você repete as duas primeiras colunas. E aí, então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, você multiplica e preserva o sinal. Então, a gente faz x vezes menos 2 vezes 1. Isso dá quanto? Menos 2x. Ok? Depois, x vezes x menos 1 vezes x. Então, x vezes x, x ao quadrado, tá bom? Vezes x menos 1. Então, vamos deixar assim, ó, x ao quadrado vezes x menos 1. Senão depois a gente vira bagunça demais e esquece de onde veio, né? Por fim, ó, x vezes x mais 1 vezes 0. Então, multiplicou por 0, dá 0. Eu vou pôr até um sinalzinho de mais aqui para vocês se lembrarem. Desse lado aqui você preserva o sinal, tá bom? Vou pegar de vermelho porque da esquerda para a direita, agora de baixo para cima, a gente troca o sinal de todo mundo. Então, você vai fazer x vezes menos 2 vezes menos x. Então, eu vou pôr até assim, ó, para você lembrar, ó. Trocou o sinal, tá bom? Esse menos, estou dizendo que eu vou trocar o sinal, todo mundo está dentro do parênteses. X vezes x, x ao quadrado, vezes menos 2, x ao quadrado. Então, ele vai virar, na verdade, 1 mais 2x ao quadrado, né? 0 vezes x menos 1 vezes x. Opa, multiplicou por 0, é 0. 1 vezes x mais 1 vezes x. Então, a gente fica com x vezes x mais 1. Lembrando que vai trocar o sinal de todas essas parcelas que estão aqui, certo? Então, vou pôr o menuzinho aqui para vocês se lembrarem. Troca o sinal de todo mundo. Então, quem é o nosso polinômio? O nosso polinômio é só a gente organizar agora toda essa expressão aí, né? Para poder fazer o restante, né? Então, f de x é menos 2x. X ao quadrado vezes x é quem? X ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado, certo? Agora, esse menos vai trocar o sinal aqui, certo? Menos vezes menos, mais 2x ao quadrado. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 1 é x, certo? Esse mais vem com sinal trocado, então menos x ao quadrado. O mais x também vem com sinal trocado, menos x. Então, quem é o polinômio, na verdade, que a gente está pegando? Maior potência de x, x ao cubo. Menos x ao quadrado é menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado somado com 2x ao quadrado, zerou. Menos x menos 2x, menos 3x. Então, até agora, a gente não fez nada, né, a não ser montar, né, o polinômio, ok? Então, o polinômio é quem? X ao cubo menos x. Para você resolver o item A, agora ficou fácil, porque o que ele quer do A? Ele quer as raízes de f de x, ou seja, ele quer que você resolva x ao cubo menos 3x igual a 0, né? Resolva essa equação. Que legal. Ó, você pode pôr um fator de x em evidência. Então, você fica com x vezes x ao quadrado menos 3 igual a 0. Agora, a gente já cansou de fazer isso, né? Se esse produto é 0, então, uma das parcelas é 0, né? Ou x é 0, ou x ao quadrado menos 3 é 0. X é 0, não tem o que fazer, né? X ao quadrado menos 3 é 0, significa o quê? Que x ao quadrado é 3. Isso significa que x é quem? Mais ou menos a raiz de 3, ok? Então, quais são as raízes? Põe em ordem aí. Menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Pode ver que esse aí é o gabarito, né? 0 e mais ou menos raiz de 3, ok? Depois ele quer o quociente e o resto é divisão de f por x ao quadrado menos 1, tá bom? Então, ele quer que você faça o quê? X ao cubo menos 3x dividido por x ao quadrado menos 1. É bem simplesinho. Tá vendo que a parte difícil mesmo foi montar o polinômio, né? Agora é simples, né? Por que eu devo multiplicar x ao quadrado para dar x ao cubo? Por x, né? X vezes x ao quadrado
x ao cubo. X vezes menos 1, menos x. Como é que é o algoritmo? O de cima menos o de baixo, né? X ao cubo menos x ao cubo, zerou. Menos 3x mais x. Então dá menos 2x. Qual é o grau do resto aqui? É 1. O grau do quociente, do divisor, é 2, certo? Se esse grau é menor, você para, ok? Então, qual é o quociente? O quociente é x. E o resto, menos 2x. E aí acabou o exercício, ok? Uma observação é o seguinte. É que, na verdade, a gente acabou de dizer, x ao cubo menos 3x, você pode fatorar como sendo dividendo divisor. X ao quadrado menos 1 vezes quociente x mais o resto. Ok? Se multiplicar isso aqui e somar, dá esse daqui, ok? Então, era isso, esse exercício. Essa observação nem faz parte do exercício, tá bom? Mas vocês se lembravam desse determinante de ordem 3? Então, sugestão, esse exercício já estava, além de digitado naquele material que eu deixo lá no Moodle para vocês, já tem vídeo dele gravado com essa solução também, tá bom? Mais perguntas? Tá bom, eu vou parar o compartilhamento de tela lá. Aí eu tenho uma observação para passar. Então, assim, primeiro, vocês, então, hoje tem um prazo para encerrar a prova, tá bom? Caso alguém fique de recuperação, ao longo do terceiro bimestre, eu vou disponibilizar o questionário para vocês, no mesmo esquema, com 5 questões, fazerem a recuperação, tá bom? Hoje, então, 23h59 encerra o prazo para resolver tanto o questionário avaliativo 1 quanto 2. Lembra disso, viu, Fábio? Você falou que é bom acabar 23h58, mas são 2 questionários, tá? Além da autoavaliação. Lembrem de fazer a autoavaliação, tá? E aí, vocês conhecem o professor Alain? De matemática? Sim. Então, é porque é o seguinte, ele está fazendo o doutorado em matemática e aí tem tido problemas no horário dele. E ele está precisando de disciplinas mais de manhã e como está acabando o bimestre, a gente acabou refazendo a divisão dessas disciplinas. E para o segundo semestre, ele vai ficar com os 3 terceiros anos, né? O terceiro e quarto trimestre vai ficar sob a condução dele, tá? Aí eu aproveitei essa último minutinho de aula, que daí a gente aproveitou o máximo possível para falar sobre conteúdos, e agora esses segundinhos finais para deixar esse recado. Então, ó, o terceiro e o quarto trimestre, a turma de vocês, a de informática e de química, vai ficar sobre a condução dele. Eu acabei pegando algumas disciplinas do noturno que ele ministrava para poder ajudar ele, tá bom? Mas eu não, na verdade é o contrário, ele que está precisando pegar, assim, foi uma questão de organização. Os outros professores da matemática não podiam e eu acabei pegando disciplinas do superior para compensar, tá bom? Mas, assim, se vocês precisarem de qualquer tipo de ajuda ao longo do ano, pode ficar à vontade para me procurar. Nos últimos, desde 2016, eu tenho acompanhado os terceiros anos, né? Então, assim, essa é a primeira vez que eu não vou concluir a turma de terceiro ano, mas foi por conta de organização dele. Ele também, além de ser professor, ele está como aluno, na mesma modalidade que vocês, só que no NB, né? E aí tá muito confuso os horários dele e a gente tive que acabar ajudando ele, tá bom? Mas, então, foi um prazer dar aula para vocês. Meu compromisso com vocês, então, vai até o término do bimestre, tá bom? Não encerra hoje, encerra hoje, caso nenhum aluno fique de recuperação. Se algum aluno ficar de recuperação, pode ter certeza que vai ser no mesmo modelo a recuperação, então,
no início do terceiro bimestre, tá bom? Eu peço para o Alan, eu devo ainda ter acesso ao Moodle até o início do terceiro bimestre, tá bom? E aí eu peço para ele comunicar com vocês a data, mas o mesmo esquema, eu deixo uma semana a prova aberta e tudo mais. Você não pode marcar atendimento com isso aí. E agora, não sei como vai ser o andamento das aulas com ele, não sei o modelo que ele adota, tá bom? Mas era esse recadinho que eu tinha para vocês aqui no final, tá bom? A gravação de hoje deve vir em 2 parcelas, porque a internet oscilou e voltou, então eu devo receber 2 links de gravação, mas eu disponibilizo para vocês também, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, senão a gente encerra por aqui. Desejo um bom descanso para vocês, que a partir de amanhã vocês têm uns dias de folgas, né? E um bom resto de ano letivo, tá? Quem sabe em breve na modalidade presencial, né? Não sei como vai ser o andamento no ano que vem, mas fiquem à vontade, tá? Se houver qualquer possibilidade de retorno antes do Enem, aí, mesmo sendo curto, eu tinha um projeto de ensino que está suspenso, que era preparar os alunos interessados, mais interessados na área de exata para o Enem. Na medida do possível, a gente retoma. Se ficar nesse modo online, mantém suspenso, tá bom? Mas boa sorte para todo mundo. É isso, tá? Se alguém tiver qualquer coisa, ainda estou à disposição, senão a gente encerra por aqui. E a Laiane, quando for ao IF, se puder, leva os livros para mim, então, tá bom? Eu agradeço. Bom descanso para todo mundo também, tá bom? Meu trabalho só, mãe. Até mais, viu? Vou parar a gravação agora. Eu que agradeço vocês. Uma pena esse ano a gente não ter tido aula presencial, né?